E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É com este texto de Marcos, capítulo 16 e versículo 15, que nós iniciamos mais um programa Identidade Cristã. Hoje nós estamos com um programa voltado para missões. Estamos com uma mensagem gravada pela nossa irmã Raelma, diretamente de São Paulo, da Missões Cairóis, como também uma entrevista com o missionário Douglas, da CEPAL, em São Paulo. Então você também verá um videoclipe da cantora Karina Santos juntamente com a banda Raízes do Apocalipse. Isso é o que você verá agora no programa Identidade Cristã. Bom dia, irmã Ellen. Quero dizer que estou com muita saudade de vocês, saudades da igreja também, saudade do pastor Adelino, que tanto me ajudou nessa jornada. Saudades da minha família, dos meus colegas, dos meus amigos que estão em Ipanema. Bem, queridos, desde 2009 que eu saí de Ipanema, como vocês sabem, que eu vim para a Missão Cairóis. Tudo começou, quando nasceu ardeu uma chama no coração do irmão Pedro. Como vocês souberam também, que oraram por nós, que a gente ia fazer missões. E foi isso que aconteceu. Deus teve que falar com o pastor Adelino, porque o pastor Adelino falou que não ia nos mandar se Deus não falasse com ele. E Deus falou com ele. E assim, seguimos para cá. O Pedro veio para São Paulo, eu vim para o Rio de Janeiro. Passei uns 3 meses lá. Tive que sair do Rio e vim para São Paulo para o pastor me acompanhar mais de perto. 3 anos se passaram. 3 anos passaram que eu estou aqui na Missão Cairóis. Foi uma experiência que eu não vou esquecer jamais. Eu não me arrependo de ter feito essa experiência, de ter vindo ser voluntária. Apesar que hoje em dia o voluntariado não tem muito valor perante a sociedade, perante a igreja. Muitos imaginam, mas o que você está fazendo aí? Podendo estar aqui estudando, por que você está sendo voluntária? Mas foi nesse passo de voluntariado que eu vim entender. Eu vim entender o que Deus quer para a minha vida. Estou querendo entender ainda. E o pastor Valdemar me ajudou bastante, Ele que é o presidente da Missão Cairóis, que ele me acompanhou. Eu passei um ano muito difícil, Quando você se depara com missões assim de perto, te bate umas crises, E ele teve que me acompanhar mais de perto. E foi um choque que eu fiquei meio assim. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele me ajudou. Foi muito choro quando eu cheguei. Primeiro dia tá certo. Aquela alegria chegando, Nossa, muito bom. A missionária Regina foi me pegar de táxi. Passei na Ponte Rio-Niterói. E aquele negócio muito, nossa. Mas quando eu fui viver mesmo a realidade de como é servir ao Senhor, sem ter pagamento, sem nada, se voluntária mesmo, em uma casa estranha, um pessoal totalmente estranho. Quando deu uns 3 dias eu comecei a chorar, Quando eu ligava para minha mãe eu chorava, que era uma beleza, parecia uma criança. Mas o tempo foi passando e a gente vai entendendo o que é esse negócio de voluntariado, vai entendendo o que Deus quer, vai passando por umas situações que você nunca imaginaria que passasse, umas coisas meio que você pensava que nunca ia acontecer na sua vida, Foi bem marcante mesmo. Passei um ano, foi um ano assim, um ano muito difícil. Trabalho, tenho uma função aqui na Missão Cairóis, no departamento de cadastro, tem vários departamentos na Missão Cairóis. A Missão Cairóis é uma casa normal, não é um prédio, de primeiro, segundo, terceiro andar, não. É uma casa normal,
Era uma casa do pastor Valdemar, que ele cedeu para ali ser um escritório. É pequena a casa e tem mais ou menos umas 12 voluntárias. E tem assim, tem um departamento de secretaria, onde fica a secretária do pastor, fica a coordenadora. Tem um departamento de treinamento, que a moça cuida das pessoas que vão ser enviadas, o processo seletivo, né? Tudo passa nas mãos dela. Tem o departamento do financeiro, que é onde a moça lá, uma voluntária também, cuida das finanças, do que entra, o que sai, o que vai para fora, o que, né? Todo aquele balanço do cuidado mesmo com o dinheiro do reino. Eu trabalho no departamento de cadastro, junto com outra voluntária. E nesse departamento eu cuido de umas fichinhas que sempre o pastor Valdemar vai desafiar vocês. E dentro de informativo tem umas fichinhas que as pessoas preenchem para estar recebendo informação sobre a obra missionários. E se Deus tocar no coração, se quiser ser cooperador dessa obra, eles tem que preencher aquela ficha. Então eu cuido dessa ficha. Graças a Deus a gente tem ativos mais de 10.000 pessoas que recebem esses informativos. E Deus tem nos abençoado muito, graças a Deus. E sem me demorar mais, quero dizer para você jovem que sente esse desejo missionário, sente aquela chama, né, que arde no coração, que Deus falou com você, né? Eu quero dizer para você que você não desista. Se você sente que Deus te chamou para essa obra, quero falar para você que você não desista. Mas eu dou uma dica muito importante. É uma dica que eu vivi, né? Que estou vivendo. Uma dica que eu dou para você que tem chamado. Se prepare. Se prepare. Como assim, Raelma, se prepare? Vai estudar. Ah, mas a obra de Deus é urgente. É urgente, sim. Mas o Senhor Jesus quer pessoas preparadas. Porque eu não estou preparada para assumir um campo missionário. Não estou. Eu estava fazendo um curso de teologia, fiz um ano e meio de teologia, mas eu resolvi parar, porque eu quero fazer um curso na área secular, porque eu preciso muito desse curso. Eu pretendo fazer o curso de enfermagem, ou algum curso envolvido na área de jornalismo também. Esse é meu desejo. Eu pretendo concluir, pretendo alcançar esse desejo. Mas se prepare, porque é muito importante. Porque tem países que você precisa de ter uma qualificação profissional para poder entrar, né? Não pense que você, tipo, eu tenho uma chamada missionária, Deus vai me mandar, eu vou pegar a Bíblia e vou para o centro do continente africano. Às vezes a gente nem sabe, né, para onde vai, mas não, eu quero ir para a África. Aí quer pegar a Bíblia debaixo do braço, ir para uma árvore, começar a falar e pregar a palavra de Deus. Se fosse assim, seria muito fácil. Mas tem países que é fechado. Se você pegar uma Bíblia, né, debaixo do braço e ler em praça pública, você é fuzilado na hora. Então, precisa de uma preparação. Meu conselho para vocês, né, se prepare. Está cursando faculdade? Não pare. Termine, curse a sua faculdade. Lembrando que essa faculdade é para servir no reino. Tem desejo de fazer uma faculdade? Faça essa faculdade. Eu creio que minha vinda para cá, para Cairós, foi um plano de Deus. Eu não estava entendendo o porquê, mas hoje eu entendo o porquê eu vim para a Missão Cairós. Então é isso, irmã Ellen. Eu gostaria de agradecer por essa oportunidade. E uma coisa que eu peço a vocês, que os irmãos orem por mim, né? Estarei retornando agora em junho. Abraçar minha mãe, meus irmãos, agradecer ao pastor Adelino por ele ter acreditado em mim, agradecer ao Marcelo que tanto me ajudou, tanto me apoiou,
né? Quando eu mais precisei, ele me deu força. Mas eu somente quero agradecer, irmã Ellen, muito obrigada. E é isso. Que Deus vos abençoe. Então, jovens, fica para vocês meditação de Romanos 10, tá? Leia todo o capítulo, tá bom? E é isso. Tchau e até a próxima. Belíssima entrevista esta que a missionária Raelma deu exclusivamente aqui para o programa Identidade Cristã. E como vocês puderam ver, o nosso programa está voltado hoje para a área de missões. Daqui a pouquinho você verá outra entrevista com o missionário Douglas da CEPAL de São Paulo. E agora vamos conferir o clipe da cantora Karina Santos juntamente com a banda Raiz do Apocalipse, o hino Vou Voar. Este hino nós queremos oferecer exclusivamente para o nosso irmão Tiquinho e nossa irmã Sebastiana, que são telespectadores fiéis do nosso programa Identidade Cristã. E a vocês também nós desejamos esse hino, esperamos que vocês se deliciem na presença do Senhor nessa manhã.
Neste momento, você verá uma entrevista com o representante da CEPAL, que significa Servindo a Pastores e Líderes, que é o nosso missionário, o irmão Douglas, que está ali em São Paulo. Nós pedimos neste momento que você aumente o volume da sua televisão, já que este vídeo está com um volume um pouco baixo. Nós pedimos assim a sua compreensão e veja agora a entrevista com o missionário Douglas. Bom dia, irmã Ellen. Estou aqui na Missão Kairos, missionário Douglas. Bom dia, irmão Douglas. É um prazer muito grande. Nice to see you, Relma. Good to see the class and be able to greet you by this film and just to say God bless you in your studies of missions. E aí, irmãos, vocês entenderam alguma coisa? Ele é missionário da CEPAL e eu vou aqui fazer algumas perguntas para o missionário Douglas. Primeiro, irmão Douglas, o que é CEPAL? Bom, CEPAL é uma missão que trabalha mais de 40 anos no Brasil. A sigla SEPAL significa Servindo Pastores e Líderes. Faz 10 anos era uma missão praticamente todos estrangeiros. Agora temos brasileiros trabalhando dentro do Brasil e fora no transcultural, com treinamentos, com mobilização missionária, pesquisa e projetos em prol do fortalecimento e crescimento de igrejas locais e missionárias. Douglas, o que é missões para você? Bom, eu entendo a partir das palavras de Jesus, ir por todo o mundo fazer discípulos, mas não só no Novo Testamento. No Velho Testamento eu entendo que Deus falou a Abraão: sai de tua terra, de tua parentela, para o lugar que eu te indicarei, sei uma bênção. Missões para mim é ultrapassando fronteiras, levando as boas novas de Jesus, que Jesus salva e que isso é para todos os povos da terra. E o mandato hoje dado à igreja de fazer discípulos entre todas as nações. Qual é o seu chamado? Essa pergunta, qual é o seu chamado? Bom, se eu começo a dizer que eu tinha 19 anos com cabelo comprido, estava no mundo, me cresci perto de São Francisco, Califórnia, entre os hippies. Mas quando eu tive um encontro com Jesus aos 19 anos, foi tão radical, dramático, e eu queria entregar minha vida para servir Jesus. E eu olhei ao meu redor e eu pensei: puxa, nos Estados Unidos tem muitas igrejas, eu quero me dedicar. Não sabia que fazia missionários ou missões. E eu formei na agricultura, na faculdade, e eu fui pelos primeiros 12 anos na Bolívia, trabalhando entre camponeses. Conheci minha esposa Bárbara na Bolívia, ela é norte-americana, e trabalhamos na plantação de igrejas na Bolívia e os últimos 18 anos aqui no Brasil. Aí ele falou da esposa Bárbara, isso aqui com a foto da irmã Bárbara, sua digníssima esposa, muito bonita, por sinal, parabéns. E 26 anos casados, 26 anos 3 casados. filhos que criaram na Bolívia, também no Brasil. A caçula está ainda conosco de 18 anos. Quando você é da Califórnia, mas o que você está fazendo aqui no Brasil? Né? A gente é doido para sair para fora e fazer missões lá fora, mas Deus te tirou de Califórnia para cá para o Brasil. Com que objetivo? O que você está fazendo aqui na São Paulo? Uma boa pergunta, Helma, porque um versículo que me impactou foi quando Paulo escreveu aos Romanos, em Romanos 15, versículo 20, e eu me esforcei para anunciar Cristo onde não foi conhecido, para não construir sobre alicerce ao rei. E eu sempre forcei na Bolívia, no Brasil, primeiro 10 anos em Mato Grosso, trabalhando e na mobilização de igrejas, pensando fora das 4 paredes. E eu tenho um chamado especial com minha esposa para voltar ao Nordeste, porque eu creio que uma das regiões do Brasil que é menos evangelizado, tem bolsões na Amazônia Legal, no extremo sul do país, entre as tribos indígenas, ciganos, quilombolas, povo indígena e o povo sertanejo nas áreas rurais. Então, a pergunta que é missões, o que estamos fazendo aqui? Estamos preparando para voltar para o Nordeste. Moramos em Pernambuco, em Recife, e o desejo, o coração eu senti é ir onde Cristo é menos conhecido, para fazer discípulos, ver igrejas plantadas,
E para mim, todo o Brasil é um campo transcultural. Agora, para o brasileiro, tem algumas regiões mais esquisitas que outras, transcultural. Mas para mim, o Nordeste é. Fico feliz porque eu também sou do Nordeste, né? Sou de Upanema. E Upanema tem sido uma igreja que está iniciando com missões. Mandou o primeiro missionário para a Bolívia, que foi um jovem chamado missionário Jael. Ele se deu muito bem lá, né? Primeiro eu vim para aqui para a Missão Kairos como voluntária. E a gente está muito feliz com sua presença aqui para essa entrevista. Mas Douglas, eu gostaria que você falasse um assunto muito importante, muito polêmico, que eu vou abordar agora, que é relacionado à igreja versus missionário. Qual a participação da igreja brasileira hoje com o missionário? A importância da igreja com o missionário? Polêmico, eu entendo, pode ser difícil a resolver. Difícil, agora, né? o que vemos é como você, uma geração jovem e um número cada vez mais de brasileiros entendendo que missões também é para a igreja assumir. Mas o que vemos é um número crescente de pessoas sentindo chamada para missões, mas a igreja às vezes pensando em si mesma, em construir, em fazer programas, como se fosse só Jerusalém, o campo missionário da abrangência. Mas Atos 1:8 é: vocês sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Agora lembra Edson Queiroz, do primeiro batista em Santo André, fala que Atos 1:8 deve ser contínua e simultânea. Quer dizer que cada geração é contínua, estar dedicado a essa comissão. E simultânea, que também a polêmica é quando pessoas estão se sentindo chamado e o brasileiro tem uma porta aberta em muitos lugares que norte-americanos não podem ir. E tem muita demanda, necessidade, norte da África, na Ásia, no sul da África, onde o brasileiro é bem recebido, mas se eles estão querendo ir e a igreja está dizendo: nós não temos recursos, não temos visão. Essa é a polêmica. Como despertar a igreja brasileira para entender missões estão no coração de Deus? Isso é muito importante em relação da igreja com missões. Porque o missionário sem uma igreja, ele não vai muito longe, não. O irmão Douglas, a gente já vai querer finalizar, mas assim, relacionado a missões, a gente vê que é muito bom estar com missões, trabalhar com missões. Você está convencida, não? Então, existe, na sua vida, assim, no decorrer da sua vida em missões, existiu alguma vez que você se deparou com uma situação que você viu que era muito difícil, que para você só o milagre de Deus? Eu passei os 10 anos na Bolívia, na área rural, sempre por aviãozinho, chegando até de mula, às vezes com transporte de animal para chegar nos lugares mais afastados das comunidades, no Pantanal boliviano, perto do Mato Grosso. E às vezes a solidão, o que me segurava nesses momentos, lembro numa pista de avião, o piloto deixou umas cartas. E abri a carta e vi, como disse Provérbios 25:25, como água fria um dia quente é notícias de uma terra lejana, longuinha. Estava lendo uma carta de um amigo dizendo: estou orando por você. No solidão, quando pensamos que todo mundo esqueceu da gente, eu lembrei a fidelidade de Deus e as boas novas de forma de uma carta que chegou para encorajar meu coração. O Senhor é fiel, Ele proveu durante mais de 30 anos missões transculturais. Creio que Ele pode sim também sustentar e prover para uma nova geração. Por isso me dedico com minha família no Brasil para ver uma geração de missionários brasileiros que também aceitam esse chamado. Douglas, como é que a gente pode lhe ajudar em relação ao sustento? Se Deus tocar no coração de alguém que está assistindo agora, como é que essa pessoa pode te procurar para falar com você, fazer perguntas, e em relação também a finanças, te sustentar no seu ministério? Isso é muito importante. Quais são os seus contatos? Agora, uma boa pergunta segue da pergunta de sustento, né? Então, você pode entrar diretamente em contato comigo para conversar.
mas eu sei que nosso sustento vem de parceiros e igrejas por mais de 30 anos, a maioria no exterior, mas eu sei que muitos brasileiros que estão respondendo a missões estão também vendo, será que a igreja brasileira vai apoiar esse momento kairos de Deus para investir em missões? O retorno não é necessariamente nessa vida, não é retorno direto do investimento, mas investimento mais sábio em vidas para a eternidade, em igrejas plantadas. Então a oração, fica ligado e junto-se com Deus no que Ele está fazendo e pedir, bom, o que posso contribuir? Pode contribuir para a gente. Nós vamos, sabe, na próxima entrevista, vamos fazer em Natal, Rio Grande do Norte. Natal! Porque estamos mudando até o final do ano para Natal. E esperamos com o CEPAL ter uma equipe que está montando lá. Então vamos ter uma aproximação com, quem sabe, a turma que está nos ouvindo nesta entrevista. E é uma aventura. Vemos igrejas que se envolvem em missões. O retorno é investindo, o Senhor dá o retorno em bênção e em múltiplas oportunidades para crescer e alegrar no Senhor. Desde a gente agradece o irmão Douglas, gostaria de deixar seu contato, seu telefone, porque eu recomendo a Secretaria de Missões de Ipanema, Rio Grande do Norte, está convidando o irmão Douglas. Eu creio que ele também dá palestra, né, atende conferências também, para todas as áreas, né, mundo dos jovens e adultos. E como é a classe de jovens, eu recomendo a Igreja de Ipanema estar levando o irmão Douglas para estar falando de missões para o pessoal. Irmão Douglas, deixe só o seu contato. Tá certo. Você quer número de conta de banco? Tem senha? Não, senha não. Então, dizer que escreve mais fácil, o e-mail é douglas@cepal.org.br. Bem fácil. Se quer escrever para minha esposa, que trabalha com mulheres, barbara@sepal.org.br. Não vou dar número telefônico, porque é acolhimento hoje em dia, assim se faz contato. Tá bom, eu já gostaria de agradecer, irmão Douglas. É muito obrigada. Um prazer. Uma saudação também para esse povo na terrinha. Isso, muito obrigada. Deus te abençoe, Ellen. Já gostaria de agradecer, né, a você também. Deus te abençoe e fique na paz. Amém? E aqui nós encerramos mais um programa Identidade Cristã dessa quinta-feira. Agradecemos a sua audiência e esperamos você próxima quinta-feira aqui no canal 7. E lembrando que esse programa está no site upanemaparacristo.com na seção de vídeos. Vá lá e você vai conferir, rever essa programação aqui e outras programações que estão disponibilizadas lá para você. Esperamos vocês próxima semana, se Deus quiser. A paz do Senhor. Enfim.